Fala galera, mais um vídeo rápido aqui do nosso canal. Bora acompanhar a entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri falando aí da derrota do Vasco para o Flamengo 3-1 no Maracanã, né? O Vasco está desclassificado do Campeonato Carioca, né? Eu não coloco na conta do técnico Barbieri essa derrota do Vasco. O Vasco chegou a dominar a partida, né? Pelo menos uma boa parte da partida o Vasco foi muito bem no jogo, né? O Vasco levou 1-0 e mesmo assim continuou bem organizado dentro de campo, né? O Vasco até conseguiu fazer o gol do empate, né? O Vasco fazendo muita pressão no segundo tempo. Era um indicativo que o Vasco iria conseguir chegar no segundo gol, mas o pênalti aí que originou o gol do Flamengo jogou um balde de água fria no time do Vasco. O Vasco chegou até a fazer mais pressão, mas o Flamengo, em uma bola parada no meio de campo, né, conseguiu fazer o terceiro gol, assim, dando a desclassificação do Vasco 3-1 para o Flamengo. E bora ouvir, né, o que o técnico Maurício Barbieri tem a falar dessa derrota do Vasco para o time do Flamengo, lembrando que o Vasco vai ter um período muito longo aí para poder fazer seus treinamentos aí, para poder iniciar o Campeonato Brasileiro, que é a única competição que o Vasco tem da temporada. Eu acho que tem dois recortes, né, que a gente pode fazer. Um é esse de curto prazo, realmente a gente teve uma segunda eliminação muito rápida, mas eu acho que até em relação ao que aconteceu quinta-feira, o grupo deu uma resposta fantástica hoje, em relação a jogar, a buscar o jogo, a ser melhor que o adversário em muitos momentos do jogo, a voltar a criar boas oportunidades, grandes oportunidades. Eu acho que até um pouco antes da gente tomar ali o segundo gol, o domínio era total nosso, completo, eles com muita dificuldade de se encontrar, mas a gente precisava ser mais efetivo, precisava ter aproveitado melhor as oportunidades. Eles são letais, o empate não servia para nós, inevitavelmente em algum momento a gente ia ter que se expor. Eu não sei se vocês vão me perguntar, mas eu vou me adiantar. Eu acho que no segundo gol foi falta no Rodrigo. E eu acho que no terceiro gol ele apenas não adotou o mesmo critério, porque teve um lance quase idêntico, no mesmo local do campo, no primeiro tempo, que a gente bateu rápido e ele pediu para voltar. O resultado é por conta disso? Não, eu acho que é por conta da gente não ter conseguido ter efetividade para fazer os gols, as oportunidades que a gente criou. Então, nesse recorte curto, eu entendo a frustração do torcedor, entendo a nossa frustração também, a gente também está muito chateado. Agora, existe um recorte maior, que é desde o início do trabalho. A gente sempre frisou, e eu até usei uma metáfora em relação à Avenida Brasil, que o nosso caminho era difícil, que o nosso caminho ia ser complicado. E eu acho que, olhando para o campeonato, agora eu vou fazer esse recorte do campeonato dentro de tudo que a gente enfrentou, eu acho que a gente fez bastante coisa, muito mais coisas positivas do que negativas. A gente teve uma viagem para os Estados Unidos, a gente acabou deixando um grupo alternativo aqui para fazer 2 jogos. Muitos desses jogadores nem estão mais no clube. A gente teve que fazer 2 clássicos não podendo contar com muitos jogadores, não sei se vocês se lembram, por aquele problema da inscrição, de o jogo era da fase tal, foi para outra fase, então foram 2 clássicos nessa situação. E com tudo isso, eu acho que a gente sempre deu uma resposta muito positiva, conseguiu classificar, conseguiu fazer bons jogos contra o Flamengo, mas que sem dúvida nenhuma foram insuficientes para a gente vencer, isso a gente tem claro. Então, nesse recorte maior, eu acho que a gente avançou em muitas coisas, tem muita coisa positiva, mas a gente não esconde, tem ciência de que ainda precisa melhorar. E aí, terminando, respondendo a sua pergunta, esse tempo que nós temos agora vai ser focado nisso, em fazer um Vasco melhor, um Vasco crescer, se desenvolver e chegar ainda mais pronto no Brasileiro. Boa noite, professor. O Deco, do canal Mário Coelho Vasco e os Vascaínos. A minha pergunta é sobre a saída do Pedro Raul. Ele sentiu alguma coisa e qual a coerência de colocar o Ignaldo, já que não vinha jogando já há um bom tempo, e não como 9? A saída do Pedro foi porque eu senti o Pedro muito cansado. Senti que algumas bolas ele não estava mais chegando. Teve uma bola que o Peck colocou aqui rasteira na segunda trave, ele se esticou, mas não chegou. Logo depois teve um cruzamento, um cabeceio também, que normalmente ele antecipa bem. E eu senti ele cansado para nos ajudar a manter aquela pressão que a gente vinha fazendo e também conseguir chegar inteiro nessas bolas, foi por essa razão. O Ignaldo, a princípio, ia trabalhar um pouquinho mais por dentro,
Mas aí o Alex, que já estava cansado, ia ter que sacrificar, e o Ignaldo faz essa função de preencher um pouquinho e chegar na área, tanto é que ele teve uma cabeçada boa, então foi essa a ideia, dele vir recompor um pouquinho aqui, mas chegar na área para preencher o espaço, foi por isso. Barbieri, João Silva do Lance. Você falou que faltou efetividade ao Vasco para poder vencer o Flamengo, né? Isso, para você, tem muito a ver com a montagem do elenco e aí projetando já o Campeonato Brasileiro, porque o Vasco contratou 13 jogadores, Pedro Raul e Orelhano apenas para o setor ofensivo. Você acredita, então, que ainda está desequilibrado esse elenco, projetando, é claro, o ano, evidentemente que tem uma segunda janela para contratar, mas falando sobre a montagem do elenco, né, nesse primeiro recorte, a prioridade foi a zaga, o meio-campo, beleza, mas o ataque tendo só 2 contratações. É esse setor que você acredita que ainda está mais desequilibrado? Olha, eu acho que levar toda a falta de efetividade só por essa questão não seria justo, né? Teve a questão de que a gente jogou aí 5 decisões em 14 dias, como eu falei do Pedro Raul, todos também cansados, isso atrapalha, né? Você conseguir chegar inteiro, você conseguir chegar mais lúcido para definir os lances. Eu acho que essa sequência de jogos atrapalhou, porque não foi só o Pedro que teve oportunidades, outros jogadores tiveram oportunidade, o Puma teve uma oportunidade fantástica ainda no começo do jogo. Eu acho que isso, sem dúvida, também pesou, contribuiu, talvez a ansiedade por fazer o resultado. Eu acho que na montagem do elenco a gente tem conversado, a gente não escondeu que ainda não considera que esteja tudo fechado, tem uma série de circunstâncias, e a gente tem mais alguns dias aí para ver o que a gente vai fazer de movimento, tentar entender, a gente conversa diariamente, e a ideia é sempre que a gente entender que tem algum jogador que possa nos ajudar, seja nesse setor que você citou até em outro, e que a gente tem possibilidade de trazer, é trazer. Barbieri, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. A gente vem falando desde o início do ano sobre esse processo de reestruturação, que o Vasco vai oscilar, que as coisas vão funcionar um dia, no outro dia nem tanto, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse processo, como pedir paciência para o torcedor, depois de 2 eliminações, acho que a eliminação de quinta pesa muito mais nesse cenário, e uma projeção do que o Vasco pode fazer no Campeonato Brasileiro, onde você vê o Vasco aí no fim dessa temporada. Bom, boa noite. Olha, resgatando um pouquinho daquilo que eu falei, sobre o ponto positivo aí, eu acho que no início da temporada eu afirmei isso, disse que o Vasco saía atrás de todos os seus rivais. E hoje, se a gente for lá a classificação, pelo menos terminamos em terceiro. Então, de quem saiu lá atrás, a gente já deu passos adiante. Eu entendo a frustração do torcedor e eu acho que isso tem a ver também com o fato de a gente ter feito bons jogos contra grandes adversários e ter criado uma expectativa de que a gente conseguiria ir além, de que a gente poderia ir longe, né? E quando o resultado não vem, sem dúvida, essa frustração aparece, o sentimento fica evidente. Eu acho que a gente está num caminho de crescimento, volto a dizer, eu acho que a gente evoluiu bastante do início do trabalho até agora, e aí eu falo em diferentes perspectivas. Na perspectiva da montagem, da formação do elenco, dos jogadores, na perspectiva da maneira de jogar, das variações e das opções. Hoje, novamente, mesmo sem mexer muitas peças, a gente atuou de uma outra maneira, com jogadores fazendo algumas funções um pouco diferentes. Isso sem tempo para treinar, encaixou bem, é sinal de que eles estão assimilando. Eu acho que esses bons jogos que a gente fez nos dão perspectivas de que hoje o Vasco é uma equipe competitiva. A gente sabe que o brasileiro exige mais do que ser apenas competitivo. Então, a gente tem 2 frentes para tocar. Uma é fortalecer o trabalho e o modelo, a maneira de jogar junto com os jogadores. E a outra frente é seguir reformulando e ajustando e fortalecendo o elenco. Eu não consigo, nesse momento, estabelecer para você um patamar ou uma régua. Eu acho que a gente entra competindo, como todo mundo entra competindo. A gente tem que lembrar de que, estatisticamente, a porcentagem de equipes que ascendem da Série B e acabam voltando no ano é muito grande, isso independente de SAF ou de outras coisas. Claro que com o investimento que a gente teve não é o que a gente espera muito mais. Mas é isso, a gente hoje é competitivo e tem que melhorar para ser mais do que competitivo. Tudo bem, Barbieri.
Você estava falando da frustração do torcedor. Quem estava no campo relatou que a frustração era muito dos jogadores também, que saíram muito abalados. Esse grupo do Vasco é um grupo que tem muitos meninos jovens e tem muitos que vieram da base, que dão um valor muito grande para esse clássico. Queria que você falasse um pouco desses jogadores, como eles estavam, como vai ser importante até esse tempo que você vai ter, até para resgatar isso. E, de certa forma, essa inexperiência fez diferença um pouco para a partida de hoje, porque quando o Flamengo faz uma substituição, coloca um Vidal, um Everton Ribeiro, enfim, e aí o poder de fogo que você está tanto falando. Então, se ainda no projeto da SAF, ainda o elenco pesa muito, essa situação pesa muito, e obviamente também da inexperiência do elenco, e o quanto que isso pesou para os jogadores. Obrigada. Boa noite. Bom, no primeiro ponto, estavam todos muito chateados, até se cobrando de que a gente teria que ter tido um pouco mais de maturidade em muitos momentos, de que a gente deveria, em alguns momentos, ter tentado ter mais equilíbrio, que a gente acabou tomando gols que não deveria tomar. Esse foi o clima geral, de uma certa cobrança, mas não individualizada, no sentido de nós, como grupo, sermos mais maduros para a gente conseguir não ter esse tipo de resultado. Estão todos muito chateados, claro, com o final do jogo. Em relação ao elenco, às trocas, eu, claro, entendo e concordo que a entrada de jogadores desse nível, desse calibre, acabam fazendo a diferença no decorrer do jogo. Em relação aos meninos, faz parte do projeto, faz parte da SAF, do desenvolvimento deles. Tem o lado de que talvez, em alguns momentos, eles necessitem de mais maturidade, mas isso só vem com as experiências, falei isso também na coletiva anterior, jogando esses jogos, crescendo. A gente não pode esquecer que o Andrei, por exemplo, já é um jogador que, mesmo muito jovem, tem muita experiência por ter jogado no Sul-Americano, e eu acho que se houve alguma crítica a ele nos jogos anteriores, talvez ela tenha sido justa, mas hoje ele fez uma grande partida. Hoje ele chegou na frente, finalizou, entrou, foi um Andrei muito mais próximo do que a gente espera. E isso tem a ver também com todo aquele contexto que eu já citei, que eu vou pedir a liberdade de voltar. O Andrei chegou faz pouco tempo, o Marlon chegou faz pouco tempo, o Capasso chegou faz pouco tempo. Eles praticamente não treinaram comigo ou com o grupo, então a gente vem ajustando essas coisas, a gente ainda estava tendo essas chegadas, e eu acho que tudo isso contribui para que a gente não seja hoje a equipe que a gente espera ser em alguns meses, mas isso é parte. Galera, isso daí não tem nada de terra arrasada. O time do Vasco jogou muito bem, conseguiu. Na minha opinião, o Vasco jogou de igual para igual com o Flamengo e, na minha opinião, o Vasco foi até melhor. Em boa parte do jogo foi melhor do que o Flamengo, sendo que o Vasco teve algumas oportunidades, mas não conseguiu ser efetivo. O Andrei hoje jogou muito bem também. O Andrei chegou muito bem na frente, foi muito bem na marcação, porque o posicionamento do Andrei hoje foi diferente do último jogo. Então o André, ele sobe muito de produção quando ele joga desse jeito. É um jogador novo, é um jogador que tem... Foi o que o Barbieri falou, ele é um jogador jovem, mas tem um pouco de experiência porque jogou Sul-Americano. Então isso daí o jogador acaba ganhando aquela casca, entendeu? Isso daí é muito importante, né? Pena que o André vai jogar tão pouco no Vasco, né? Em junho, né? Já tem que voltar, já tem que ir embora, né? E vamos ver, né? De repente o Vasco até consegue estender um pouquinho a renovação aí dele com o Vasco, né? Mas eu acredito que vai ser um pouco difícil, né? Mas é um jogador muito inteligente, tem muita qualidade, né? E é um jogador de seleção, tão jovem, já foi convocado para a seleção brasileira, não tem nada de terra arrasada. Agora, o técnico Maurício Barbieri tem que pensar no Campeonato Brasileiro, é a única competição que o Vasco tem. O Vasco tem que tentar fazer um bom Campeonato Brasileiro para poder conseguir ficar à frente, né? Pelo menos conseguir uma Sul-Americana ou até Libertadores. Na minha opinião, o Vasco tem grande possibilidade de conseguir a Libertadores, sim. Quem não vê o Botafogo? O Botafogo, por pouco não conseguiu uma vaga na Libertadores, mas vai jogar a Sul-Americana. O Vasco também tem que pensar assim, é degrau a degrau. Não adianta pensar que o Vasco já vai chegar, vai jogar, vai para Libertadores, vai disputar título. Não é assim, é passo a passo. Eu acredito que se continuar nesse caminho, vai dar certo, vai chegar peças novas, vai chegar novos jogadores. Não adianta querer um time galáctico de cara, que a SAF não vai fazer, não vai gastar tanto dinheiro assim com um elenco caríssimo. Então tem que ter paciência, porque o Vasco está caminhando. Não se acreditava que o Vasco conseguiria jogar de igual para igual com o Flamengo. O Vasco conseguiu, vencer um jogo, perdeu 2 jogos, perdeu, mas foi no detalhe. O Vasco tem muito ainda a jogar pela frente. Agora tem 15 dias para poder trabalhar até o início tem até mais de 15 dias, né, para poder trabalhar até o início do Campeonato Brasileiro. Galera, é isso aí. Se for vídeo do nosso canal, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.